Quem é do interior sabe. Quando a noite chega de verdade, o silêncio não é apenas silêncio. É aquele tipo de quietude pesada, onde até os cachorros param de latir, onde o vento passa devagar pelas árvores, e qualquer barulho estranho parece ecoar muito mais alto do que deveria. Em muitas cidades pequenas da Bahia, existe uma regra simples. Depois da meia-noite, ninguém anda sozinho perto da mata. Alguns dizem que é superstição, outros dizem que é medo antigo. Mas no final do ano passado, em uma cidade pequena perto do interior do estado, alguma coisa começou a acontecer. E o que começou como boatos de moradores assustados, logo se transformou em algo muito mais difícil de explicar. A cidade se chama Riacho Seco. Pouco mais de 4.000 habitantes. Uma igreja no centro, 2 mercearias, uma praça com um coreto antigo, e uma estrada de terra que leva até uma área de mata fechada. Durante o dia, o lugar parece completamente normal. Crianças brincando na rua, pessoas conversando nas calçadas, galos cantando ao longe. Mas à noite, tudo muda. A iluminação pública é fraca, o vento passa pelas árvores com um som seco, e a estrada que leva para a mata fica praticamente invisível na escuridão. Foi ali que tudo começou. O primeiro caso veio de um agricultor chamado João. Ele criou galinhas durante anos. Nunca teve problemas. Até uma madrugada de sexta-feira. João contou depois, na mercearia da cidade. Eu acordei com os bichos fazendo barulho, achei que era cachorro. Quando ele saiu com a lanterna, o galinheiro estava destruído. Porta arrancada. Penas espalhadas pelo chão. Mas nenhuma galinha levada. Elas estavam mortas. Como se algo tivesse atacado apenas por violência. João disse algo que chamou a atenção de todo mundo. Não tinha pegada de cachorro. Era outra coisa. Durante as semanas seguintes, outros moradores começaram a relatar coisas parecidas. Cabras encontradas mortas. Cachorros que desapareceram. E sempre o mesmo detalhe estranho. Nenhum animal era levado. Apenas mortos. Alguns moradores começaram a falar sobre um barulho. Algo ouvido nas madrugadas. Um som distante. Parecido com um uivo. Mas diferente. Mais grave. Mais longo. Na tentativa de entender os relatos, conversamos com um dos moradores mais antigos da cidade. Seu Antônio. 79 anos. Ele mora perto da Estrada da Mata. Quando perguntamos se ele já tinha ouvido tal barulho, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: "Isso já aconteceu antes." Quando perguntamos quando, ele disse apenas: "Faz muitos anos." Seu Antônio não mencionou diretamente a criatura, mas disse algo curioso. Tem noite que o homem não devia andar na mata. Pausa. Principalmente quando a lua tá grande. Depois de ouvir tantos relatos, decidimos investigar. Levamos uma câmera, um gravador de áudio, e seguimos até a estrada de terra que leva para a mata. Era pouco depois das 23 horas. O vento passava pelas árvores com um som contínuo. A vegetação parecia se mover lentamente na escuridão. De vez em quando, algum galho estalava. A câmera registrava tudo. Mas nada acontecia. Até a meia-noite. Pouco depois da meia-noite, os sons da mata começaram a desaparecer. Primeiro os insetos. Depois os pássaros noturnos. Tudo ficou quieto. Um silêncio tão completo que parecia errado. Então veio o primeiro som. Longe. Um uivo. Mas não era como o de um cachorro. Era mais profundo. Mais longo. E parecia quase humano. A câmera estava apontada para a estrada. De repente, algo se moveu entre as árvores. Muito rápido. A lanterna iluminou apenas um pedaço da vegetação. Mas algo estava ali. Era grande. Mais alto que um cachorro. E parecia estar andando, de forma estranha. Não como um animal. Mas também não exatamente como uma pessoa. O som veio novamente. Agora muito mais perto. A respiração do operador da câmera ficou pesada. A lanterna tremia. Então algo apareceu na estrada. Primeiro foram os olhos, refletindo a luz. 2 pontos brilhando na escuridão. Depois a silhueta, alta, curvada, com braços longos demais para um animal comum. A criatura parou no meio da estrada, imóvel. O vento fazia o mato se mover ao redor. Por alguns segundos, ela apenas observou. Então algo aconteceu. Ela se levantou um pouco mais, como se estivesse ficando ereta. Foi nesse momento que a câmera perdeu o foco. O operador recuou um passo, e o som do gravador captou algo estranho. Uma respiração pesada, muito próxima. De repente, a criatura se moveu, muito rápido. Mais rápido do que qualquer animal daquele tamanho deveria conseguir. A câmera caiu no chão. A imagem ficou inclinada.
Só era possível ver parte da estrada, e a mata ao fundo. Um barulho de passos. Um grito curto. Depois, silêncio. Na manhã seguinte, moradores encontraram a câmera na estrada. O carro estava estacionado, mas vazio. Nenhum sinal do operador. A gravação estava intacta. Mas havia um detalhe estranho. Nos últimos segundos do vídeo, antes da bateria acabar, a câmera captou algo. Uma sombra passando lentamente diante da lente. E um som, baixo, quase como um rosnado. Desde aquela noite, alguns moradores dizem ouvir novamente o mesmo uivo. Sempre nas madrugadas. Sempre vindo da direção da mata. Seu Antônio comentou algo quando mostramos a gravação para ele. Ele olhou por alguns segundos. E disse apenas: "Não é bicho." Pausa. "Mas também não é homem." Algumas pessoas na cidade começaram a mencionar uma palavra antiga. Uma palavra que muitos evitam dizer em voz alta. A palavra usada em muitas histórias do interior, para descrever algo que aparece quando a lua está cheia. Algo parecido com o que as lendas chamam de lobisomem. Mas ninguém em Riacho Seco diz ter visto claramente. Apenas vultos, sombras e uivos na madrugada. O problema é que, nas últimas semanas, os ataques voltaram. E agora não estão acontecendo apenas perto da mata. Eles estão chegando cada vez mais perto da cidade. E se você perguntar para os moradores de Riacho Seco, eles vão dizer a mesma coisa. Quem é do interior sabe. Tem noites em que é melhor não sair de casa. E você? Se ouvisse um uivo vindo da mata agora, bem perto da sua casa, você teria coragem de sair para olhar?